Galileia, e saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele lhe não respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando perto dele, diziam: despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: o Senhor socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: eu sei, meu Senhor, mas também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: vai em paz, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aí incenso. Glória a Deus. Muito calor, né? Irmãos, eu vou dizer para vocês que eu estou acostumado com calor, mas eu tenho sofrido. Eu sou do Guarujá, estou acostumado com calor. Mais de 4 dias para cá tem sido difícil para mim. A pressão não normaliza. 22 por 14 todos os dias. Só o Senhor para guardar mesmo. Mas, culto de domingo, às vezes a chuva também deve ter atrapalhado, né? As pessoas, entendemos, né? Mas estamos aqui. E quem não veio não perdeu nada, porque se não está, não ganha. Também não perde o que não se ganha. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Qualquer coisa, Deus nos deu força e preparou meios para aqui estarmos, né? No culto de domingo, às vezes as pessoas, principalmente pastores que eu digo dirigentes, né? Ao domingo eles tentam trazer uma palavra que a igreja fique ruminando na semana, né? Obtenha forças para os seus dias da semana, principalmente pelo título que fora dado às igrejas, né? Assim, culto da família. Então é sustentação, né? Acalentar o coração de tantas dificuldades. Não tem sido fácil, sabemos disso, mas como o pregador fala agora que eu me preocupo, eu já falei isso algumas vezes que eu passei por aqui, fiz campanha aqui na época de Tiago, e tudo, mas eu sempre falo isso, eu não prego para fazer agenda. Tem pregador que ele sempre quer, às vezes até repete quando a mensagem se sai boa, ele vai numa igreja que a mensagem teve efeito, ele prega ela mais umas 15 igrejas de pé, como se ele tivesse medo de trocar a mensagem e se sair mal. Então ele leva e vai repetindo. Agora, quando não é filmado, né? Senão ele se enrola. Mas a preocupação é termos uma palavra para o nosso decorrer da semana, né? E eu confesso a vocês que Deus, Ele é muito sábio, porque Ele sabia até quem estaria aqui hoje, sim ou não? Sim. Talvez nós, a Michele, hoje a esposa do pastor, a pastora Michele, até olhou o tempo e disse: pastor Luiz, vai chover. Eu digo: acho que não, difícil, né? Ela disse: não, vai chover hoje, o tempo como está, né? E ali eu tive que sair com o pastor para nós buscarmos algo. E eu falei para ele: nossa, eu estava lendo a palavra, acho que eu vou pregar ela amanhã. Eu falei: eu já estou mastigando essa palavra faz tanto tempo, e eu estudo, tiro alguns, né, faço alguns estudos, escrevo algumas coisas, e eu acho que Deus vai permitir, e não foi o dia. Aí Deus aqueceu meu coração nesta palavra, que é uma palavra até sobre família, né? A gente vê do que Deus já falou aqui hoje, intermédio de Joel, que se tratou de uma promessa de mais de 800 anos, irmão. Você imagina esperar, né? Nós nem vive mais isso. Agora imagine esperar tudo isso e
E não é esperar para ganhar um carro, é somente sobre o Espírito Santo. Então imagina como o povo estava, né? Aquela ansiedade, né? E até porque se diz que ficaram na igreja de Atos 500 pessoas, foi o propósito de oração, não foi? Você conhece o texto. E eles puseram no seu coração estar orando para se cumprir a promessa. Mas em 10 dias de oração, 380 pessoas disseram, acho que não vai acontecer, não vai dar certo, vamos embora, porque 10 dias que nós estamos orando, a igreja de porta fechada, nós orando aqui dentro. Eu fico imaginando a conversa, né? Nós não saímos nem para comer em casa, nem nada, só fica aqui orando. É ideia minha, não está na Bíblia não. Nós não saímos nem para comer, rapaz, não acontece nada. Mas quando fica os 120 crentes orando, eu não sei o método, né? Que a gente tem muito nas igrejas de hoje, que tem que estar de joelho, parece uma obrigação, né? Se não ajoelhar, Deus não responde. Assim, na igreja, claro, nós temos aqueles minutos, período de joelho. Mas propriamente dizendo, oração na sua casa, por exemplo, você não tem assim por necessidade, e não será falta de devoção, né? Se não ficar de joelho. Eu não estou dizendo para você se cobrir, se enrolar na coberta, ficar orando deitado no travesseiro. Mas pode acontecer de você ficar sentado, pode acontecer de você até mesmo continuar deitado, não ligado à televisão ou mexendo em celular. Mas desde que o período seja dedicado a ele, ele responde. Eu não sei como esses crentes estavam em 10 dias orando, se ainda permaneciam de joelho. Mas o fato é que eles estavam dentro da igreja. Os 380 talvez estavam na festa lá fora, em Jerusalém. Talvez já tinham alguns indo para casa, não sei. Mas 10 dias depois, há um barulho, um estrondo, aquela porta se abre e a Bíblia diz que houve-se um ruído, ou um barulho, como você preferir, como um vento. Ou seja, parecido com o barulho daquele vento. Sabe quando vai chover, que lá nós chamamos na nossa cidade de vento noroeste. É um vento que vem chacoalhando tudo. Aí nós falamos, vai chover, virou o tempo. É um vento que faz barulho, causa estrago. Então, faz barulho. Então, um som como um vento. Não era propriamente um vento, era só um som parecido. E aí, as línguas como fogo, repartidas, não é? Eles ficam cheios, saem meio cambaleando do templo. As pessoas pensam que era embriaguez. E eles estavam falando em idiomas, dialetos da época, né? Em línguas dos povos, e eles entendiam, né? E aí diz, mas não são todos galileus, aquela história, e aí Pedro prega e quase 3.000 almas aceitam ao Senhor. Mas repara que, quando eu li esse texto que Deus pôs, é um texto de resiliência, é um texto que te ensina, independente da circunstância, como o pastor até testemunhou, você pode estar vivendo, não desista do teu propósito, principalmente se tratando da maior instituição criada, a família. Eu sei que o diabo às vezes quer nos mostrar que não está adiantando, que não vai dar em nada, que é para desistir, e às vezes até parece mais fácil desistir. Haja vista que aqueles que nos falam acerca da nossa casa, às vezes falam, estou te ajudando em oração, creia, mas irmão, só sabe o quanto dói quem vive, porque eu falo para você, estamos orando, mas vou para minha casa, eu posso ter paz na minha. Mas aqueles que não têm, não é assim? Embora a Bíblia refere-se à casa como lugar de paz, né? Tranquilidade, para você estar num ambiente familiar, mas nem toda vista é assim. Agora imagina essa mulher, e eu fico pensando, porque só Mateus e Marcos falou do caso. E eu achei interessante, porque eles não falam assim, ela era endemoniada. Eles trazem uma frase meia forte, porque eles falam, o estado dessa menina não era só estar possuída, era miseravelmente endemoniada. Olha o estado desta menina. A Bíblia não fala a sua idade, mas eu fico pensando para esta mãe como era difícil, principalmente uma filha mulher está nesse estado. Eu imagino ela em meio à vila que ela morava, como era vista a sua casa. Eu imagino o tanto que essa menina trouxe para a sua casa, talvez vergonha,
não é? Talvez as pessoas diziam, olha lá a filha da fulana, olha lá, mais uma vez. Eu não sei, porque quando fala-se miseravelmente, a gente tem hábito de atribuir a possessão demoníaca. Por exemplo, se nós falarmos aqui e eu perguntar para você, uma pessoa endemoniada nesse estado é capaz de fazer o quê? Me traga um exemplo, por exemplo. O que você diria? Uma pessoa cheia de demônio, o que ela faz? Bagunça, o que mais? Prostitui-se, o que mais? Não entendi. Se matar, se enforcar, pode levar ela à fatalidade. O que mais? Agressões. Então, olha as atribuições de uma pessoa possessa. Então imagina que não era só a vergonha para essa mãe, ela não tinha paz. Eu acredito que ela não dormia direito, tinha que ficar vigiando. Imagina a situação, irmão. Porque a gente, quando fala de possessão, a palavra se muda quando se fala do gadareno, porque lá quando Jesus pergunta, ele diz, somos uma legião. E legião é comparada com a guarnição romana, 6.000 soldados. Então, a gente entende, né? Já pensou um homem com 6.000 demônios dentro dele? Aí a gente entende porque ele quebrava corrente, porque se atirava nas pedras, não tinha enterro, ninguém podia chegar perto dele porque ele era agressivo, não vivia com a família, vivia lá no cemitério. Então imagina, agora eu não sei se essa menina tinha tanto demônio assim, mas o que ela tinha trouxe a ela um estado miserável. Quando se traduz miserável, eu entendo que ela não comia, que ela não tomava banho, andava de qualquer forma e de repente atribuía a ela a bebida, a prostituição e outras coisas más, não é assim? Agora, imagina essa mãe, imagina o cuidado desta mãe, o tanto que ela tentava proteger, sim ou não? Seria normal. Agora, nos casos de hoje, me perdoe da franqueza, muitas das pessoas, até mesmo sendo cristã, abriria a mão, ia dizer, não tem jeito, não aguento mais, talvez até internaria, né? Como louca, porque pode chegar ao ponto de parecer louca mesmo. O demônio pode deixar a pessoa com característica ou até mesmo louco ou louca. Pode, né? Então, eu fico imaginando o que essa mãe poderia... Eu já vi casos aqui no Brasil, embora não seja por possessão, mas por utilizar droga, a mãe trancar, colocar em jaula, acorrentar, amarrar em pé de cama com corrente, e deu problema para os pais, porque foi denunciado e chegaram a responder processo. E eles, quando foram presos, numa das reportagens que eu vi, disseram, mas o que nós vamos fazer? Se soltar ele pode morrer ou pode matar, tudo isso devido à droga. Então olha que as pessoas estão dizendo, eu já não sei mais o que eu faço. Porque o instinto de prender, quem gosta de pôr o filho numa jaula, ou põe corrente como se fosse um bicho? Ninguém, irmão. Mas para proteção, e para ele não utilizar-se da droga, os pais entendiam que era o melhor a se fazer. Agora, entre na mensagem comigo e veja o que essa mulher passava. A Bíblia não refere quanto tempo foi isso, mas imagina, irmão, o tanto de tempo, né? É difícil nós analisar, mas a história diz que essa mulher vai procurar Jesus. E ela fez algo que muitos fizeram. Cego fez, leproso fez, muitas pessoas fizeram, gritando no meio do caminho, né? Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim. E essa moça era descendente do neto de Noé. Ela conhecia, ela sabia da história do Messias. É que quando a gente prega a mulher cananeia ou Sírio-Fenícia, né? A gente fala, era uma mulher pagã, mas era uma mulher que tinha linhagem, irmão. Ela conhecia a história. Você acha que se ela não conhecesse, ela podia, vamos dizer assim, não estar numa igreja, servindo, até porque morava numa aldeia pagã, mas espera aí, irmão, ela tinha descendência. Aleluia.
tinha descendência. Então, de repente, ela fica sabendo, não sei, a Bíblia não narra, né, para nós como foi, mas ela fica sabendo que Jesus ia passar no bairro vizinho, ou na rua de trás. Ela fala, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, não tem outro jeito para mim. Eu não posso desistir, eu tenho que ir lá. Agora imagina o coração dessa mulher, eu não sei o que ela fez. Não sei se ela prendeu, amarrou a filha, ou se deixou a filha na rua mesmo, e foi atrás de Jesus. E ela vem no meio do caminho gritando, Jesus, tem misericórdia de mim, liberta minha filha. Agora repara que quem está com Jesus fala o quê? Fala o quê, irmão? Eu li o texto. Os apóstolos que estavam com ele falam o quê? Senhor, despede essa mulher aí, vem fazendo bagunça atrás de nós, vem gritando. Eu fico pensando, irmão, você acredita, me perdoe da franqueza, você acredita que crente é capaz de querer ser obstáculo para pessoas serem curadas? Eu preguei esses dias na igreja de missão lá em Sorocaba, e eu preguei um tema sobre missão. E eu não preguei esse texto, mas eu usei ele. Eu falei assim, todo mundo prega sobre o filho pródigo na missão, não é? Mas o problema não estava só no filho que saiu. O maior problema estava no filho que estava em casa, irmão. Você já pensou? Porque o filho que, ele errou, até porque ele não tinha nem direito de pedir a herança. Porque mesmo se o pai tivesse morrido, o mais velho tomaria conta. Essa era a regra deles. Então ele não ia pegar a herança. Não é que nem aqui no Brasil, o pai morre, divide a herança, cada um faz o que quer. Não. Para eles, quando o pai morre, o mais velho administra. E eu, se for mais novo, eu vou me beneficiar, mas não vou pegar a minha parte não. Para isso acontecer, o outro tem que morrer e assim vai indo. Mas o mais novo chegou no pai, ninguém entende o porquê. Mas ele chegou e falou, pai, dá a minha parte, que eu vou embora. E o pai fez o quê? Não. Ele foi, gastou, se divertiu, a Bíblia fala, né? Daqui a pouco ele não tinha mais dinheiro. E aí ele falou, poxa, qualquer empregado do meu pai lá vive melhor que eu. Eu vou voltar para lá, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí quando ele chega, o pai dá um grito para o empregado e diz, busca roupa. Tem que tomar um banho, meu filho. Vai lá, põe uma roupa limpa, um anel no dedo e mata o meu filho, o mais gordinho. Vamos fazer um churrasco de contrafilé hoje. Alegria do pai, eu fico imaginando, eu ficaria feliz. Aí o mais velho que estava comendo, bebendo, gozando dos benefícios dentro de casa, nunca saiu, nunca desviou, nunca passou o aperto que o mais novo passou. E eu não estou falando que o mais velho era culpado, não, foi escolha do mais novo, mas o mais velho nunca passou por esse aperto. Ele olha e fala, ô pai, o senhor nunca matou. Vamos falar aqui na minha palavra. Dei uma galinha para fazer uma canja para mim. Olha, o senhor está matando logo um garrote aí pro irmão para fazer churrasco, deu um anel novo, deu tudo. Ele diz, poxa meu filho, tudo que está aqui é seu, você pode fazer o que você quiser. Olha só, você poderia fazer o que você quiser. Se quer fazer churrasco, faria todo final de semana. Mas se alegre comigo porque o seu irmão estava morto e reviveu. Aleluia! É assustador, irmão. Eu não estou dizendo por via de regra, mas às vezes a barreira está em quem está dentro e não deixa quem está fora entrar. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que se incomodam com gritos de glória, porque a pessoa pode chegar aqui bêbado e dar glória a Deus. A pessoa diz, meu Deus, maior cheiro de cachaça, fica gritando na minha orelha, fica incomodado. Nós não entendemos as coisas que Deus faz. Aleluia. Eu falo que é meio difícil nós entendermos. O pastor ontem pregou na vigília, nós estávamos lá, né? Aleluia, sobre amor, união, comunhão, amar. E a gente prega isso, fala disso, mas, irmão, para dizer para você, a maior parte de nós não vive isso, não. É sério, irmão. Eu trabalho muito com obra missionária no Guarujá. E
E agora, esses tempos atrás, nós atravessamos lá de Catraia, né? Catraia é um barco menor, nós atravessamos de Guarujá para Santos. Ou você pega a barca, que é para quem tem medo de Catraia, porque a Catraia você vai até com a mão na água. E se chover não tem proteção, você tem que abrir guarda-chuva, essas coisas. Mas o preço é o mesmo, não muda nada. Só que a barca vai para a direita, vai para a parte da alfândega, né? E a Catraia se desembarca no Mercadão de Santos. Eles são opostos, né? Mas porém perto, mas opostos o local. E eu parei ali, veio um moço e falou para mim assim, ele estava muito fétido, em estado de rua, e ele falou, você tem algum dinheiro para me dar para comer alguma coisa? Porque há dias que eu não como. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, mas é para comer mesmo? Ele falou, senhor, eu quero comer, estou com fome. Eu falei, tá bom. Aí eu dei o dinheiro para ele e ele saiu. Aí tinha uma mulher aparentemente crente, saia comprida, bem vestida, eu entendo que era cristã, claro. Aí ela falou para mim, eu não dou dinheiro, é claro que é para usar droga. Eu falei, não sei, eu não sei se é para usar droga, mas olha o estado dele, é claro que ele vai pegar o dinheiro que o senhor deu e vai comprar uma pedra de crack. Eu falei, moça, é assim, ele me pediu dinheiro para comer. E eu dei para ele comer. Se ele não comer, ele mentiu. Então, quem está errando é ele. Agora, eu tendo dinheiro. Tiago 4,17 diz que se eu poder fazer o bem, não faça, eu peco. Então, se eu falo para ele assim, eu não tenho dinheiro, tenho no bolso, eu estou mentindo. O pai da mentira é o diabo. Então, eu não posso. É melhor eu falar para ele, eu tenho, não vou te dar, do que falar, não tenho. Então, eu falei, eu dei. Eu tenho, tá aqui, dei o dinheiro. Ela falou, eu não dou. Não dou. Eu falei, posso fazer uma pergunta para a senhora? Aí que eu vi que ela era crente. Porque a senhora é cristã? Ela falou, sou. Eu falei, então posso te fazer uma pergunta? A senhora não me leve a mal? Ela falou, não, pode fazer, irmão. Eu falei, se esse menino fosse o teu filho, o que você faria? Ela falou, eu levaria para casa, dava comida, dava banho. E eu era muito para ele ser sábio. Eu falei, tá bom, já entendi. Aí ela ficou me olhando e falou, eu não estou entendendo. Eu falei, não, é porque se fosse o seu, aí é digno de comer, de beber, de tomar banho, de ir para a igreja. Agora, como não é seu, tem que morrer, tem que passar fome, tem que ficar na rua. Eu falei, esse é o tipo de amor que as pessoas às vezes têm. O que é meu importa, o que não é, cada um na sua dor. Vivemos o individualismo. Isso não dá crescimento, nem espiritual e nem de membresia. Amor é muito mais do que sentir. Você sabia disso? Você casou por amor, mas fala para mim a verdade. Você não faz dar certo todo dia? Porque o amor não está sendo mais suficiente como lá, quando você tinha, lá de seus 18 anos, era novinha, ele era novinho, que tudo era encanto, né? Só tinha arroz ou glória. Agora, se não tiver, não vai bico. Nós entendemos, mas vai bico. O amor não supera o arroz todo dia. Mas lá atrás o amor superava até passar fome junto. O amor superava, para quem é mais velho, de lavar roupa na beira do rio e bater na pedra. Hoje nós temos máquina de lavar, máquina de secar. É normal, pode ter e vamos orar para isso. Eu não estou pregando contra. Eu estou dizendo que o amor, ele parou de ser tão forte ou suportar tantas coisas. Então nós amamos. Mas escolhemos estar com a pessoa como amamos todos os dias. Então amor é isso, o amor é um sentimento, mas eu faço dar certo todo dia. Então eu amo quando eu falo assim, você tem que amar o seu próximo como Cristo, aí já é diferente. Não é fazer dar certo, é dar vida pelaquela pessoa. Você já pensou, irmão? E eu levei um morador de rua para minha casa, na época que minha esposa falou para mim, esconde toda a história. Pelo amor de Deus, tranca a nossa porta. Eu não sei nem quem ele é. Eu falei, também não sei, mas Deus mandou, porque nós recolhemos ele da rua Senhor Ageu. Vivia no estado de rua 15 anos no Guarujá. Músico da Congregação Cristã do Brasil. Foi para trabalhar no Guarujá, perdeu o emprego, a mulher traiu ele, entrou em depressão, ficou em estado de rua, mesmo tendo família. Não tinha mais vontade e também ficou com vergonha de voltar para a sua família. Era morador de São Paulo. E eu encontrei ele na rua, ele estava com fome, nós estávamos dando marmita aquele dia, demos,
E ele falou, tudo que eu mais queria na minha vida era voltar para a minha casa. Aí ele arrancou um papelzinho tudo amassado dentro de um saquinho e falou, é o telefone do meu irmão, ele é músico na congregação que nem eu. E eu falei, posso ligar para ele? Ele disse, pode. Aí liguei e a família falou, assustada, o que aconteceu? Eu falei, não, fique em paz. Foi o seu irmão, o senhor Ageu, que me deu o telefone, ele está aqui com nós. Ele começou a chorar do outro lado. Porque quando o telefone tocou, eles esperavam receber a notícia, olha, morreu, né? Mas não, eu falei, eu só quero saber como nós fazemos para levar ele embora. Ou colocamos ele no ônibus, ele vai, ou nós levamos de carro. Ele falou, olha, vê o que é melhor, vocês precisam de dinheiro, eu mando, me dá o Pix, me dá a conta, eu mando. Eu falei, não se preocupa com isso não, nós vamos dar um jeito. E nós íamos até colocar no ônibus, mas não foi por desconfiança, mas o desejo de conhecer a família dele era tanto, que falam, vamos levar ele lá até a porta. Irmão, eu passei a entender o que o pai do filho pródigo sentiu. A mãe, aquela senhorinha, quando viu ele, os irmãos, o senhor Ageu. Eu me lembro que ele tomando banho na minha casa, ele cantava, e eu falei, nossa, eu nunca cantei tomando banho. Sabe por quê? Porque o chuveiro nunca fez falta para mim, ele sempre esteve ali. Eu falei, eu nunca chorei comendo, porque eu nunca passei fome. Eu até oro, mas eu não sei o valor que é para um prato estar na minha mesa. Porque nós só percebemos quanto dói quando a gente estamos doentes. Só sentimos a dor de alguém quando nós passamos por uma dor. E aí de repente esta mãe ninguém entendia. E por isso que a igreja que eu digo, os crentes falam, manda embora, está perturbando, está incomodando. E ela só adorava, irmão. Ela só adorava. Não era um massaveiro com caixa de som, com funk tocando na frente da casa de ninguém, como hoje, não, que incomoda. Ela estava adorando a Deus, dizendo, Jesus, filho de Davi. Os crentes que seguiam ele tinham que ter ficado alegre, dizendo, vamos buscar aquela mulher. Você não faria isso? Fala para mim. Eu faria, eu tenho certeza que você faria. Olha, ela está gritando, vamos lá ver o que está acontecendo. Não é isso, é normal nosso. Mas eles não. Tentaram parar o cego de Jericó. Tentaram parar essa mulher. Mas Jesus falou o quê? Eu não vim a não ser para os doentes, os perdidos. Agora, há uma chave nesse texto. Porque quando eles falam de dispensar a mulher, Jesus está dizendo para eles, não pode mandar embora. Porque eu vim para este povo que está doente, que está necessitado. Sim ou não? Ele estava dizendo o quê? Deixa ela se aproximar. Mas quando ela se aproximou, aí a aprovação vem. Porque é aí que Deus quer saber o que você quer realmente. Se você tem resiliência, porque hoje nós somos dodói, irmão, sabe? Aí Jesus mexe na ferida dela, para ver se ela veio no propósito mesmo. Porque quando ela está longe, ele diz, eu vim por ela. Não, eu me preocupo com ela como com qualquer outro que estiver no mesmo estado dela, ou até pior. Eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes. Mas quando o doente está perto dela, que é a mulher que veio buscar pela filha, ela diz, Senhor, cura a minha filha que está endemoniada. Ele diz, não é nisso que eu pego o pão dos filhos? E Deus, cachorrinho. Fala para mim, se você for pedir oração para alguém, ele te tratar com adjetivos assim, o que você faz? Eu sou crente faz uns dias já. Eu já vi pessoas comentar, vou vir mais não, pastor, vou sair do ciclo de oração, a irmã está me olhando torto. Vou sair do ciclo de oração, a irmã deu a paz para a irmã do meu lado e de mim ela passou, me pulou. Aleluia. É sério, irmão. Aí Paulo diz no capítulo 8, 31 em diante, Romano, nada me separa do amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher, ela sabia, irmão. Resiliência é ato de conseguir vencer, superar
dores psicológicas, emocional ou física. É como se ela se adequasse à situação. Eu não gosto de estar nessa situação, mas eu tenho que me adequar. Vou dando um jeitinho, se for aqui, né, brasileiro, até eu conseguir resolver. Mas eu não desisto por nada. Aleluia, Senhor. Era para ela ir embora. Se fosse nos dias de hoje, ia embora. Jesus falou: não é lícito que eu pego o pão e dê para os cachorrinhos. Ela falou: eu sei. Em outras palavras, eu nem mereço mesmo, eu sei. Eu sei, por te conhecer, por saber que o Senhor é o esperado, o desejado de todas as nações. Mas eu não te sirvo como deveria, mas tem uma coisinha. Nem preciso o Senhor me dar o pão todo, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo: oh, Senhor, se você deixar cair uma migalhinha é suficiente. Quando ela fala isso, ela mexe, porque Deus, ou por modo de Jesus, Ele mais reage do que age. Olha a Bíblia, Ele mais reage com as situações que fazem em volta do que age. Aleluia, porque várias coisas Ele falou: a tua fé te salvou. Então Ele reagiu pela circunstância. Quando, aleluia, ela fala aquilo, ela mexe com o Senhor e Ele diz para ela: vai em paz. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo. A sua resiliência, que tem feito você esconder a dor por algo dentro de casa, Deus vai mudar a história. Glória a Deus, aleluia. A resiliência dela talvez trazia sorriso na rua, mas choro dentro de casa. A resiliência dela fazia ela suportar a dor que vivia em secreto. Ela não ficava em rodinhas na rua se lamentando, mas ela queria mudar a história dela. Não adianta ficar se lamentando. Há pessoas que não nos entendem e só vai piorar a situação, porque vai dizer ainda coisas contra nós, dentro daquilo que demos a eles como arma, dizendo dos nossos problemas. Então ela não falava, ela só tentava contornar: filha, vamos para casa. Talvez: ó, sua filha está brigando, sua filha está bebendo. É só uma conjectura, tá, irmão? Sua filha está aprontando ali, ó. Aleluia, ela ia lá: filha, com todo carinho, vamos para casa, vamos para casa. Mas naquele dia ela fez alguma coisa, como eu falei, não sei o que, se deixou presa, alguém tomando conta, não sei. Ela disse: hoje eu vou atrás do milagre. E quando ela volta para casa, Aleluia. Glória a Deus. a filha dela estava sã. Glória a Deus, aleluia. A filha dela estava curada, liberta de todo o demônio que a oprimiu, sei lá quantos anos, que a Bíblia não fala. Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo as nossas dores, a nossa intimidade, Ele sabendo o que passamos em secreto, conhecendo as tuas petições, sabe o que Ele tem que visitar e mudar. Ele sabe o que nós temos suportado, Ele sabe todas as coisas. É por isso que neste domingo, talvez para mim como pregador, aleluia, seja uma palavra muito comum, aleluia, é que não tem muita desenvoltura. Nós não vai correr, pastor Robinho, nós não vai ficar profetizando, falando em língua, mas hoje Deus está pegando na mão de crente aqui dentro e dizendo: eu tenho te visto, eu conheço a tua dor, eu sei o que está passando, eu sei por quem você pede, eu sei quem eu tenho que visitar, eu sei o que eu tenho que fazer. É por isso Ele está dizendo: eu vou, aleluia, mudar a história pela sua resiliência de não ter desistido. Aleluia, eu vou te honrar. Aleluia. Há mais de 20 anos atrás, eu vim pregar na Barra do Turvo, na Assembleia de Deus do Belém, um saudoso pastor que já dorme no Senhor.
que, inclusive, foi até o pastor Elis que me indicou, porque a mãe e o padrasto do Elis congregavam com eles. O dirigente local, aqui em Cajati, era o Roque. Era lá perto dos Pretinhos a igreja. Era tudo do Belém. E o Monteiro dirigia esse setor da Barra do Turvo até a divisa e para baixo. E eu tinha uma filha com uma deficiência auditiva, surda. E devido a algumas coisas, eu me lembro que, por não entender, quando Jéssica nasceu, muitas das vezes, nós não sabíamos, olha que incrível, nós não sabíamos do problema da minha filha. E muitas das vezes, ela brincando, criança ainda, que nós só descobrimos a deficiência com 3 anos de idade. Mas antes disso, ela tomou muita chinelada e palmada, porque a mãe chamava, ou eu falava para ela parar de fazer alguma coisa, é como se ela falasse, não estou nem aí, mas é que ela não ouvia. E a gente entendia como desaforo e batia na criança. Para corrigir, você tem que obedecer, está fazendo nós de bobo. Imagina a dor que quando nós descobrimos que a criança era surda. Imagina a culpa que deu em nós. Aí começou a fazer tratamento e a notícia do médico para nós é, para você entender a gravidade do problema da tua filha, você já viu uma caixa de som? Eu falei, sim, eu conheço. Não tem um alto-falante? Eu falei, tem. Falei, então o alto-falante tem um fio, não tem, que é ligado? Eu falei, sim. Falei, então a sua filha é uma caixa, o corpo, os ouvidos é o alto-falante, só que este fio que conecta está cortado. É irreversível, sua filha não vai ouvir. E aí ela começou os tratamentos para aprender a falar, né? Livre, aquela coisa toda. E eu fui pregar numa igreja e Deus tomou o profeta e ele não sabia de nada. E aquele dia eu estava moído. E quando ele veio orar por mim, ele pôs a mão assim em mim. E eu baixei a cabeça. Ele nem me conhecia, eu fui apresentado. Ele disse, por que te preocupas com aquela pequenininha? Eu, Senhor, que lhe dei ela. Após 1 ano de uso de aparelho, eu farei ela voltar a ouvir. Glória a Deus. Porque o médico disse, ela vai usar aparelho só para escutar ruído. Então ela não discernia o que foi falado, mas ela escutaria um ruído, um barulho. Assim evitaria ela de ser atropelada, por exemplo. Só ruído. Ela ia ter que usar aparelho nos 2 ouvidos. Eu não tinha condições de comprar. E aí o Monteiro me trouxe aqui para pregar, irmão. Eu vim dia 1º de dezembro, na época mais ou menos. E ele falou, você tem que ficar pelo menos 30 dias pregando nas igrejas. Eu não vou te dar oferta, eu sempre vivi na obra. Quando Deus me trouxe para a igreja, ele fechou todas as portas. Inclusive uma barraca de feira que eu tinha vendendo fruta, não teve jeito de continuar. E ele falou, não vou te dar oferta, mas eu compro os aparelhos da sua filha. Imagina como eu fiquei. Eu falei, eu estou um pouco me importando com a oferta. Quero saber de oferta, mas vai comprar o aparelho da minha filha? Maravilha, está combinado. Eu preguei os 30 dias. A última igreja foi aqui em Cajati. E ele não veio nem se despedir de mim. Mandou o diabo me dar o dinheiro só do ônibus. Só do ônibus. Eu falei para ele, irmão, mas não é o combinado, irmão. Ele falou, pastor, eu nem sei o que te falar, porque foi o que ele falou. Ele passou aqui, me deu dinheiro, mandou te entregar, não quis ficar para falar com o senhor nem nada. Eu saí arrebentado. Como que eu vou voltar para casa? Porque minha esposa ficou 10 dias na época comigo e foi embora. Imagina eu vou chegar em casa e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Como que eu vou explicar isso? Peguei o ônibus e fui chorando. Cheguei em casa, fiz a mala do lado e falei para ela, eu nunca mais prego a palavra de Deus. Fiz que nem Jeremias no capítulo 20. Eu não posso mais pregar. Mas Jeremias diz no capítulo 20 que quando ele falou, não prego mais, o Senhor me iludiu, iludido fiquei, ele disse que a palavra do Senhor foi como um fogo dentro dele. Porque incrível que pareça, talvez você não perceba, mas nós não é só ungido na cabeça quando se torna obreiro.
A unção passa para os nossos ossos. É por isso que o osso do profeta Eliseu ressuscitou. Pega até o osso do crente, a unção de Deus. Aí aquele dia que eu cheguei numa segunda, tinha culto na Assembleia de Deus, e eu triste, chorando. Deus falou, vai para o culto. E eu brincando, não, vai para o culto. Falei, tá bom, então eu acho que Deus vai falar comigo. Pus a calça jeans, o tênis, uma camisa polo, fui no culto, sentei lá no fundo, porque a sede da Madureira em Utinga. Quem dirige o local ali, o bairro, o setor, né? É o pastor José Domingos Bittencourt. E eu estava lá no fundo da missionária Eunice, que dirigia o culto de segunda-feira à tarde. Quando eu sentei lá no fundo, ela ficou olhando, daqui a pouco um obreiro foi lá até mim, eu já sabia que ele falou, a irmã missionária Eunice está te chamando para o culto. Aí eu falei assim para ela de longe. Aí eu fiz assim, ó, estou sem gravata, né? Aí ela diz assim, fez assim para mim de novo, mas ela não prega. Ela quis dizer, um puta tarde, para de cerimônia, vem para cá, né? E eu falei, não vou não. Aí o que ela fez? Depois de tudo esse gesto, o obreiro do meu lado, ele foi embora, falou, você não vai então? Eu falei, não. Ela pega o microfone e fala assim, pastor Luiz. Aí eu fiz, ela diz, já fica pronto, tá? Que se o pregador não vir, você que prega. Aí todo mundo fez assim. Eu digo, não, Deus, não é possível, traga esse homem. Traga esse homem, não importa como. Se não tiver carro, traga ele nas suas asas. Eu não sei. Traga esse homem de qualquer jeito. Eu não prego. Falei para o senhor que eu não prego mais, não quero mais, não faço mais. Você acha que o pregador veio? Aleluia. Aleluia. Claro que não, irmão. Quantas vezes você já fez bico ou só eu que faço? Não vou, não quero, não dá. E Deus fala, tá bom, não tem problema, fica aí bravo. Quando chega a hora, você fala, não, vamos lá. Parece que pega fogo, né? Parece que cria um incômodo dentro de nós, assim, umas formigas na roupa. Fala, não, tem que ir, não tem jeito de ficar embaixo. Não, eu não sei se é com você, comigo é assim. Eu fico incomodado. Eu falo, não vou, tô bravo, tô triste, eu tô isso, tô aquilo. Aí eu falo, não vou, não. Alguém liga e aí, bora lá hoje, hoje eu não vou, não, vou ficar no óleo. Aí Deus fala, no óleo, tá bom. Quando vai dando a hora, não dá uma inquietação, eu acabo vindo. Né? Bravo, aí ajeita o rosto no meio do caminho, que está bravo, o bico, já transforma o bico em sorriso, enxuga as lágrimas, recompõe, chega aqui, ô glória, ninguém percebe. É assim que nós faz. É assim que nós faz. Aí preguei. Acabei de pregar, ninguém percebeu que eu estava triste, nem nada. Preguei, normal, Deus usou grandemente. Acabei de pregar, ela falou, ora pastor, ora já, pode terminar o culto. Aí quando ela falou isso, Deus falou para mim, fala da sua filha. E aí eu entrei em luta no emocional aqui dentro. Falei, falar o que da minha filha? Deus falou, fala do problema dela. Falei, não, testemunho, vou contar que minha filha tem problema? Vou não, Deus falou, fala da sua filha. Aí eu falei, não, eu brigando aqui. E aí, né, esperando, o povo tá levantando, né, vou orar. E aquela briga, né, a questão foi rápida, foi de minutos, segundos, quer dizer. Aí eu falei, irmão, eu também aproveitando que eu vou orar para o término da bênção que a missionária pediu, quero pedir aos irmãos que orem pela Jéssica, minha filha. É deficiente auditiva. Não falei que ela não tinha aparelho nem nada, falei, ela é deficiente, está fazendo alguns tratamentos, Deus sabe de tudo. Apresenta a ela em oração, me ajude. Ao povo, amém. Orei, dei a bênção, acabou o culto, ela se despediu de mim, se abraçando. Estou descendo, quando estou abraçando, meu irmão falou, posso te dar uma palavrinha para o senhor? Eu digo, pode, meu querido. Ele disse, rapaz, eu sou afastado há mais de 10 anos da igreja. Sou empresário aqui em Santo André. Eu tenho uma empresa de cestas básicas e tudo, muito grande. E hoje eu estava na empresa e eu não sei, porque eu sou conhecedor, estou afastado e aqueceu meu coração. E Deus falou para mim, tira tal valor do banco e vai para a igreja. E ele disse, mas será que eu estou ouvindo coisa? Será que eu estou ficando doido? Ele disse, mas eu fiz, tirei o valor e tudo, e vim para a igreja. E estava aqui entendendo, não pus na salva, não pus nada, eu estava aqui, Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você falou da sua filha pedindo oração, Deus falou para mim, Deus falou para ele, porque ele tem que comprar um aparelho para a filha dele. Aleluia! Aleluia! Aí ele me deu um valor, na época, R$ 2.500.
Liguei, na porta da igreja, liguei para o rapaz, porque lá no médico ela já tinha feito o molde, né? Liguei para a empresa, né, que dá o aparelho, dá não, né, vende. Falei, ó, pode ir para minha casa amanhã, que eu estou com dinheiro. Aleluia, Senhor. Sabe o que Deus fez, irmão? Quando o homem foi em casa, não foi levar o aparelho, eles falam reserva, né? Para fazer teste, aquelas coisas. Aí nós estávamos conversando, ele diz, rapaz, que benção, né? Você tinha falado para mim que ia ter que segurar um pouco, porque aconteceu alguns imprevistos, de repente você me liga, manda eu vir aqui, até me assustei. Vamos fazer um negócio de crente? Ele não era crente, nem desviado nem nada, ele não era. Vamos fazer um negócio de crente? Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse de crente? Ele falou, você sabe que eu faço os aparelhos e tudo. Tanto é que eu estou aqui para te vender o barzinho de aparelho para a sua filha. Vamos fazer um negócio? Olha, de 2.500 eu faço os dois por 800. E toda a manutenção, até ela não precisar mais, não importa quantos anos, é tudo por minha conta. Vocês não fazem mais nada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus falou para mim, lembra a profecia? Diga para ele que não vai ser por tanto tempo, é só por um ano. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Passou um ano, pastor Robinho. Minha filha ficava com o aparelho, à noite tirava, punha na caixinha, né? E dormia. Mas como eu disse, ela escutava roupa, mais nada. Acordamos um dia, estamos fazendo as coisas, daqui a pouco a Jéssica dá um grito. E aí eu ponho a cara assim no quarto e faço para ela, o que foi? Ela falou, abaixa o rádio. Falou daquele jeito, né? Ninguém fala, né? Porque ela falava, só que ela não ouve, então não fala. Dá esse problema. Não sei se você sabe disso. Vai baixar. Eu digo, eita, será que ela está com o aparelho? Porque dormir com o aparelho não é para dormir com o aparelho. Você tem que tirar, fazendo gesto, falando e fazendo gesto para ela. Aí ela fez assim, eu cheguei perto dela, ela não estava com o aparelho. Deus falou, faz um ano hoje. Aleluia. Aleluia. Aí eu cheguei perto dela e falei, Jéssica. Aí ela falou, oi. Aí eu, não, ela está lendo meus lábios, que eles leem, né? Aí eu falei para a mãe dela, fui lá e falei, chama ela da cozinha. Aí ela gritou da cozinha. E minha filha hoje já me deu 3 netos. Ouve normal, porque Deus é Deus. E quando Ele fala, Glória Ele a fala. Deus, aleluia. Eu sei que a circunstância, aí você fala, pastor, mas deixa eu só ajeitar aqui para não ficar esquisito. Porque falaram que o pastor não é casado. Não, aí é outra circunstância que aquela mulher, né? Depois do milagre, ela abriu mão de tudo, da filha, de tudo, e foi embora. Do namorado, mas aí é outra coisa. Mas uma coisa é certa, irmão. Eu falo com a minha filha por telefone, irmão. Vocês não sabem o que é isso. Você não sabe quanto eu me alegro com isso. Aleluia. Agora imagina essa mulher chegando em casa. Imagina se fosse hoje, um hino tocando dentro da casa. A casa com aquele cheiro de produto de limpeza. Ela fala, o que está acontecendo? Aí de repente ela fala, não, mas ele falou para mim vir porque ela ia ser curada. Pode ser hoje. Glória a Deus, aleluia. Na sua casa você pode ser surpreendido. Aleluia. Pode ser hoje que Deus venha mudar a sua história, ou a história de alguém por você, pela sua resiliência. Então, por mais que Deus não tenha falado, por mais que Deus não te revele, por mais que Deus não fale em profecia, ou que algumas pessoas, aleluia, manuseiam a cabeça e diz, confiou em Deus, e o que está adiantando? Persevera, seja resiliente, não desista, porque Deus vai mudar a história. Aleluia. Se põe em pé, qualquer lugar. Glória a Deus. 9 horas já. Glória a Eu Deus. passei voando. Vá em paz, porque o desejo do seu coração está sendo concedido. Eu não sei o que está acontecendo. Eu te contei a minha história e Deus mudou. Eu te contei a história dessa mulher que não dão nem um nome para ela, chamam ela pelo lugar que ela mora, Cananeia. Não deram nem nome, pastor. É que nem o cego, né? Não dão nome, podia falar João, Antônio, José.
qualquer nome. Cego de Jericó. Chamam pelaquilo que ele, deficiência, né? Eu sei de uma coisa, hoje é dia 26, 27? 26 de abril. E nós chegamos até aqui pela nossa resiliência. Mesmo doendo. A resiliência não faz parar de doer, mas faz você suportar a dor e continuar perseverando. Pregar sobre Samuel é fácil, sim ou não? E seus 5 irmãos que nasceram depois também. Mas ninguém fala que Ana orou, foi 25 anos na igreja. Não foi uma semana. Não foi a campanha de 7 semanas. 25 anos. E o pior não era só estar orando. Não que seja ruim orar. Mas não era só a dor de orar e não ser ouvido. Era de voltar para casa e escutar a Penina dizendo: eu dou a luz, você não. A Bíblia fala que ela perdia a vontade de comer. Quem perde a vontade de comer? Não, comer é opcional. Eu posso querer ou não. Mas perder a vontade, perder a fome, o problema tem que ser grande, irmão. Ela perdia a vontade de comer e se trancava no quarto. Nem a parte excelente do sacrifício que Eucana dava para ela era suficiente para tirar a dor dela. Sabe por quê? Não era presente que adiantaria. Era a falta de uma criança. Então é isso. Eu sei que hoje Deus está mudando a nossa história, você crê? Eu sei que hoje Deus está visitando a nossa casa, você crê? Eu sei que hoje Deus está visitando a nossa família, você crê? Seja ele da cidade de Pariquera, se for o caso, ou de outra cidade, aonde tiver um descendente seu, pequeno ou grande, novo ou velho, seja filho, marido, esposa, mãe, pai, tio, tia, primo, sobrinho, seja o que for, o vínculo sanguíneo, Deus vai fazer o que tem que fazer para o nome dele ser glorificado. Aleluia! Senhor, essa mulher foi na contramão de tudo, ó Pai. Até os discípulos queriam dispensá-la. E até disseram isso ao Senhor na época. Mas o Senhor disse que veio para os doentes, para os perdidos, para ela entender que o Senhor de pronto ia fazer um milagre a ela. Mas quando ela chegou, a palavra foi dura. Mas mesmo sendo dura, ela estava disposta a vencer e nada mudou o seu propósito. Que as circunstâncias e palavras de terceiro não venham mudar nosso intuito, não venham tirar de nós a resiliência, a perseverança e a fé. Que as circunstâncias não venham causar cinza em cima do nosso coração ou incredulidade em nós, ó Pai, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Ó Pai querido, Senhor, então vá à nossa frente, na nossa casa, no meio da nossa família, na causa que passamos, naquilo que precisamos. E durante o dia de hoje, ao término desta noite, ao iniciar a segunda, começa um projeto novo a nós, por nós, em nós e através de nós, para o seu nome ser glorificado. Pai, conceda o desejo dos teus filhos, das tuas filhas, conceda o milagre, faça um milagre a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor, meu Deus.